Bom dia, galera. Tudo bom? Bom dia, Bom professor. dia, professor. Bom dia. E aí, Bom como é dia, que tá? professor. Bom dia. Como é que foi o final de semana aí? Muito calor? Sim, você não faz ideia. Aqui tá um bafo de Meu dragão, Deus, pelo amor de Deus. o sol baixou aqui no meu quintal e tá rodando. É. Tá um bafo, cara. Logo cedo já tá abafado aqui. Tá louco. Você é louco, professor. É. Deixa eu fazer E a minha depois chamada. desse tipo de frio vai estar calor. É. Tá louco, seco, quente. Nenhuma chuvinha para dar uma aliviada. Mas vamos lá. Vamos adiante. Hoje é dia 14, né? 14. Fazer a chamadinha aí, pessoal. Aline. Amanda. Ana Luísa. Bárbara. Beatriz Moraes. Bruna. Presente, professor. Peraí. Beatriz, desculpa. Ah, tá. Camila. Andara. Presente. Davi. Presente, professor. Pera. A Quem tá Camila preso? falou presente. Ah. Davi. Emily. Gabriel Martins. Gabriel Victor. Presente. Miguel Alves. Presente. Júlia Versace. Júlia Bonilho. Guilherme Lopes. Presente. José Carlos. Presente. Caroline. Presente. Ana. Cauã. Presente, professor. Cauê. Presente, professor. Luana. Levi. Lucas Scarler. Presente. Ortega. Luiz Vinícius. Matheus Almir. Murilo Aguiar. Murilo Aguiar. Murilo Cavalcante. Murilo Cavalcante. Pedro Soares. Presente. Pro Levi tá Ó. com a mão levantada, ele marcou a presença aqui. Ok. Pétala. Presente, professor. Rafael. Sara. Stephanie. Thomas. Sofia. Presente, professor. Thomas aqui. Neymar. Hugo. Vitor Augusto. Presente, professor. Quem está presente aí? Vitor Hugo. Vitor Augusto. Yuri. Muito bem. Alguém perdeu a chamada aí, turma? Não? Deixa eu ver Acho aqui. que ninguém, professor. Bárbara, Davi e Weimar. Estão Quem tá caindo. vendo? Eita. Deixa eu anotar aqui. Bárbara. Weimar. E Davi. Só um instantinho aqui, pessoal. Só anotar aqui. Beleza. Agora sim, vamos adiante. Turma, eu vou... Deixa eu ver o que tem aqui no lobby. Quem que tá falando aqui? Murilo Cavalcante. Tá. Murilo Cavalcante. Deixa eu marcar aqui.
Era só um minutinho. Prontinho. Turma, eu vou colocar aqui a apostilinha com uma correção lá daqueles exercícios de balanceamento que ficaram lá da última aula. Vocês se lembram disso? Vê se dá para enxergar aí na nossa tela. Tem professora, Paulo. Tá dando para ver aí as atividades? Aí na página 48? Sim. Tá, professora, não Então tá aí os balanceamentos, né? Aquelas equaçõezinhas que ficaram. Confiram aí se vocês acertaram o balanceamento. Se acertaram, se não, já dá uma arrumada aí. Ficou espaço aí para colocar os coeficientes estequiométricos. É importante lembrar a vocês que quando eu tenho esse coeficiente 1, como aqui no item A, não precisa colocar esse 1, tá, gente? Então a gente não coloca. Já está subentendido que aquilo é 1, né? Mas como aqui é só para exercitar, então está mostrando o espaço para se colocar em 1, só por uma questão didática, tá? E aí, acertaram tudo? Calma. Não, tudo não. Balanceamento é questão de praticar, né? Você vai praticando, aí pegou o jeito, aí consegue balancear qualquer uma. Corrigir aí, pessoal. Eu corrigi. Sim. Deixa eu descer aqui que tem algumas outras. Aí. Confiro aí se tá tudo certo. Tranquilo aí, turma? Mais ou menos. Podemos ir adiante? Ou tem gente Por corrigindo mim, aí? tudo bem, professor, mas tem gente copiando. Tem gente corrigindo ainda. Professor, peraí, pro resto poder copiar. Sem problema.
Pronto aí, galera? Acho que sim, professor. Qualquer coisa, tira foto. Podemos avançar aqui? Por mim, Oi? Professor, Oi? você pode aceitar a Julia Carolina? Eu acho que ela tá no lobby. Tá. Posso tirar aqui, turma? Pode, professor. Pode, professor. por mim, tudo bem. Muito bem. Só ver uma coisa aqui. Acabei caindo aqui no... Estão me ouvindo aí, turma? Sim. Sim, Não. professor. Sim. Eu acabei caindo aqui na internet, mas deixa eu voltar lá para nossa apostila. Espera só um pouquinho. Deu uma queda aqui. Bora lá. Deixa eu ampliar aqui. Aí, estão vendo o exercício 2, pessoal? Sim. Sim, É, professor. Ele fala, né? Com a linguagem química, represente as reações, né? Tem que escrever as equações devidamente balanceadas para esses processos aqui embaixo. Tá? Então, no item A, o ácido clorídrico em solução é neutralizado pelo hidróxido de sódio aquoso, formando solução de cloreto de sódio e água no estado líquido. Então, você escreve, né, a equação aqui para essa reação. Você vai, né? Deixa eu pegar aqui meu pincelzinho, deixa eu ver que cor é esse aqui mesmo. Você vai pegar lá o ácido clorídrico, HCl. Então, HCl. Vai reagir com hidróxido de sódio. Então, NaOH. Tá ruim esse caneta hoje aqui. Então, NaOH. Está muito ruim aqui, pessoal. Espera um pouquinho que eu vou fazer um outro negócio aqui. Um pouco melhor. Espera só um instantinho. Deixa eu ver que tem alguém no lobby aqui também. Espera só um minuto. Yuri Vieira. Espera só um pouquinho, pessoal. Deixa eu arrumar aqui. Só um minuto. Assim dá para vocês enxergarem melhor. Dá para ver aí, turma? Obrigado, professor. Então tá, exercício, né? 2. A primeira reação, então, do ácido clorídrico. Então, eu tenho aqui HCl reagindo com hidróxido de sódio, NaOH, para formar cloreto de sódio, aquoso, NaCl, e água líquida, H2O. Reparem que os coeficientes estequiométricos aqui do balanceamento são 1, aqui também 1, aqui também 1 no balanceamento, né? E para a molécula de água também, coeficiente 1.
Esse 1 de coeficiente não precisa se escrever, né? Não precisa colocá-lo na frente. Está subentendido que é 1, né? Mas só por uma questão didática, está mostrando para vocês aí coeficiente 1. Aqui a segunda reação, no item B, eu tenho aqui o carbonato de cálcio sólido, CaCO3, se decompondo, formando óxido de cálcio sólido, CaO, e gás carbônico, dióxido de carbono, CO2, gasoso, olha o Gzinho aqui indicando o estado físico, né? Então, S representa estado sólido, G, estado gasoso, AQ, estado aquoso, dissolvido em água, e L, estado líquido. Terceira reação, o gás nitrogênio, N2, gasoso, reage com o gás hidrogênio, H2 gasoso, para formar amônia gasosa, NH3 gasoso. Os coeficientes de balanceamento, então, 1 para o nitrogênio, 3 para o hidrogênio e 2 para a amônia. O item D, ele está queimando aqui o nosso, né, butano, C4H10, gasoso. A combustão envolve o gás oxigênio, O2, gasoso, formando, então, gás carbônico, CO2, gasoso, e água, vapor, né? H2O, vapor. Os coeficientes de balanceamento, então, 2 para o butano, 13 para o oxigênio, 8 para o gás carbônico e 10 para o vapor de água. No item E, ferro sólido vai reagir com ácido clorídrico, HCl aquoso, e vai ser liberado, então, nessa reação gás hidrogênio, H2 gasoso, e vai se formar o sal cloreto de ferro 3. E aqui eu tenho os coeficientes de balanceamento, né? 2 para o ferro, 6 para o ácido clorídrico, 3 para o gás hidrogênio e 2 para o cloreto férrico. Tranquilo aí, turma? Professor, uma Oi? única dúvida. Ali na letra D, o último tem tipo um Vzinho. O que significa esse Vzinho? Significa vapor. Ah, tá bom, obrigada. Vapor de água. Na terceira, deixa eu voltar aqui na terceira questão. Eu posso tirar, pessoal? Ou estão anotando aí? Vou tirar pra você. Então, Depois eu beleza. posso tirar. Deixa eu voltar lá. Na minha apostilinha. Espera só um pouquinho. Só um Eu instantinho. tava anotando. Ah, deixa. Ah, eu já volto lá. Tá bom. Deixa eu só abrir aqui. E eu já volto. Espera só um pouquinho. O que eu falei só que eu deixei meu microfone mutado agora que eu vi. Não, sem problema. Eu já volto lá. Era só um minutinho. Depois eu te passo, Eu Pedro. todo o tempo do mundo. Deixa eu achar aqui. Deixa eu ver. Onde é que eu estou? Aqui. Aqui. Umas travadas hoje que nem positivão que tá difícil. Chego lá. Pera lá. Deixa eu colocar lá onde nós estávamos. Tá dando pra ver aí? Uhum. Pera aqui, só falta E mesmo, o finalzinho daí que não deu. Beleza.
Pronto, copiei. Tudo bem, vamos lá adiante. Voltar aqui na nossa apostilinha. Deixa eu ampliar. Tá dando para ver oi, pessoal? Nossa apostila? Sim. Sim. Sim, professor. Sim. Então, aqui, no exercício 3, né? Uma reação química pode ser comprovada por alguns sinais que evidenciam a transformação de uma ou mais substâncias em outras. Um desses sinais é a efervescência, que corresponde à liberação de gás no sistema. Indique outras formas de evidências macroscópicas que podem indicar a ocorrência de uma reação. Então, são aquelas evidências que nós tínhamos discutido, né? Liberação de luz, liberação de calor, né? Mudança de coloração, formação de precipitado, dissolução de um sólido, né? São fatores aí que evidenciam que aconteceu lá uma transformação química. Então, aqui, para quem não anotou, vem aqui, opa, não quero isso aqui não, quero esse daqui. Para quem não anotou, deixa eu descer aqui um pouquinho, então tá aí, ó. As evidências, né, que você pode observar, de evidências físicas, né, que está acontecendo uma reação química, né? Liberação de gás, mudança de cor, formação de sólidos em um líquido, né, precipitação, aquecimento ou resfriamento, alteração de odor. São vários fenômenos aí que você pode deduzir que estão evidenciando a ocorrência de uma reação química. Tranquilo, turma? No exercício 4, ele fala para você... No exercício 4, ele fala para você citar alguns fenômenos do seu cotidiano que estão envolvidos lá com reações químicas, né, que acontecem no nosso dia a dia. Então, o que você poderia citar? Várias coisas, dentre elas aqui, né, o autor colocou aqui cheiro de uma fruta ao apodrecer, quer dizer, está liberando gases, né, no processo lá de decomposição. Cheiro do lixo também, quando começa a se decompor, decomposição do lixo vai gerar gases que provocam um mau cheiro. Então, tem gás sendo liberado, né? A efervescência de uma pastilha, ao se dissolver na água, então a sua pastilha, que seja lá um antiácido, ele tem lá bicarbonato de sódio, né, na sua composição, misturado lá com um ácido, né? Normalmente é o ácido cítrico, ou ácido ascórbico também. E quando você dissolve isso na água, acontece uma reação entre o bicarbonato e o ácido, e você vai ter a formação de gás carbônico. Então, uma efervescência, liberação de gás. Formação da ferrugem em um portão de ferro. Então, o ferro do portão sólido, em contato com o oxigênio e com a água, ele vai passar por uma reação química de oxidação e vai formar a ferrugem, que nada mais é do que um hidróxido de ferro 3 hidratado. Então, nesse processo, eu tenho a formação dessa nova substância, né? O ferro vai sendo consumido para formar um hidróxido, que é insolúvel, é um pó vermelho, e você vai tendo a corrosão desse portão. Clareamento do cabelo ou dos pelos pela ação, né, da água oxigenada. A água oxigenada tem peróxido de hidrogênio. Esse peróxido de hidrogênio reage com pigmentos que nós temos lá nos nossos pelos. Esses pigmentos, então, são oxidados e perdem, né, aquela coloração. O azedamento do leite. Então, o leite ele tem algumas substâncias aqui vão acabar sendo consumidas por algumas bactérias, alguns fungos que podem estar presentes, e essas bactérias, quando se alimentam desse leite, produzem ácidos, né? E esses ácidos, então, vão provocando, né, a coagulação lá do leite e o seu azedamento. Ardência no couro cabeludo durante tintura nos cabelos. Essa ardência é proveniente, né,
da ação da amônia que você tem na tintura dos cabelos. E muitas vezes essa amônia vai interagir com algumas proteínas que você tem tanto no cabelo quanto no couro cabeludo. E nessa interação acontecem lá reações químicas de fixação da tintura, né? Mas que provocam uma certa ardência porque você está tendo, né, a amônia também atacando, né, as proteínas que compõem os tecidos lá do seu couro cabeludo. Isso vai arder. Até aqui tudo bem, pessoal? Tudo. Sim, professor, tudo bem. Beleza. Vamos aqui adiante. Muito bem, muito bem. Classificação das reações inorgânicas. Então, na última aula, nós vimos, né, os tipos de reações inorgânicas que podem acontecer. Eu tenho o primeiro tipo de reação, que é a reação de síntese ou a adição. Eu tenho, então, 2 ou mais reagentes formando um único produto. E esses reagentes podem ser substâncias simples ou compostas, tá? É uma reação de síntese. Eu tenho as reações de decomposição. Nas reações de decomposição, eu tenho um reagente se decompondo em 2 ou mais produtos, que podem ser substâncias simples ou compostas, né? As reações de decomposição também são chamadas de reações de análise. E tem alguns nomes especiais de algumas reações de decomposição, né? Então, quando acontece a decomposição por calor, que é representado por esse delta, aqui no meu tracinho da equação, nós chamamos essa decomposição de pirólise. Quando a decomposição acontece pela ação da luz, é o caso do peróxido de hidrogênio, que está dissolvido na água oxigenada, sob a ação da luz, eu tenho essa decomposição formando água e gás oxigênio. Nesse caso, ela vai ser chamada de fotólise. Eu tenho a eletrólise, que é uma reação de decomposição causada pela ação da corrente elétrica, da eletricidade. É o caso da eletrólise da água para a produção de gás hidrogênio, né? E gás oxigênio. Gás hidrogênio este que, como eu falei para vocês, é um poderoso combustível aí que futuramente vai ser usado nas células de combustível para os automóveis, né? Para se produzir energia elétrica na movimentação dos carros, né? Dos carros elétricos que nós teremos. Aqui tem as conexões com relação à decomposição, que nós tínhamos conversado, e chegamos às reações de deslocamento. Estão lembrados delas? Reações de deslocamento envolvem, então, né? Eu vou ter uma substância simples reagindo com uma substância composta. A substância simples vai deslocar um dos componentes da substância composta, uma das espécies que formam a substância composta. Então, um exemplo que foi dado aqui do zinco sendo colocado numa solução de sulfato de cobre 2. Sulfato de cobre 2 é um sal azulado. Quando eu dissolvo ele na água, então fica uma solução azulada. Esse azul é característico dos íons cobre 2+. Se eu coloco uma placa de zinco metálico dentro desta solução, com o passar do tempo, eu tenho a formação desse pó avermelhado, que é característico do cobre metálico vermelho, e a solução que era azulada começa a clarear, começa a ficar incolor. Resultado do quê? Resultado do cobre que está saindo da forma de cátion e passando para a forma metálica. Então, no processo, eu estou tendo um deslocamento. O cobre está entrando no lugar do zinco e o zinco está saindo para a solução. Eu represento isso numa equação química, né? De deslocamento, como é mostrado aqui. Deixa eu descer um pouquinho. Então, está aqui. Eu tenho o nosso zinco sólido, ele vai deslocar o cobre do sulfato de cobre. O cobre, então, sai na forma metálica, como substância simples, e o zinco
vai ficar combinado com o sulfato, né, dissolvido, claro, lá na água, na forma de sal, sulfato de zinco. Então, houve um deslocamento, uma simples troca, uma substância simples reagindo com uma substância composta. Esse deslocamento ele pode acontecer de que maneira? Eu posso ter metal deslocando metal, eu posso ter metal deslocando hidrogênio dos ácidos, e eu posso ter não metal deslocando não metal. Como que eu vou prever se essas reações, se esses deslocamentos acontecem? A partir da fila de reatividade. Então, a minha primeira análise que nós fizemos lá para o deslocamento é a seguinte: se a reatividade do metal, que é a substância simples, for maior do que a reatividade do metal que está na substância composta, a reação vai ocorrer. O deslocamento ocorre. Então, a fila de reatividade dos metais está mostrada aqui nesse quadro azul. Vejam que os metais alcalinos e alcalino-terrosos do grupo 1 e 2 da tabela periódica são os mais reativos. Na sequência, eu tenho os metais comuns do nosso cotidiano: alumínio, zinco, cromo, ferro, níquel, estanho, chumbo. Eles têm uma reatividade intermediária. E eles são mais reativos do que o hidrogênio, que está presente nos ácidos, né? E que são mais reativos ainda do que esses carinhas no final aqui, que são os menos, né, reativos, os metais nobres. Esses metais nobres, então, a reatividade deles é muito pequena, eles não conseguem deslocar quase ninguém. Então, reparem que a nossa equação, daquele exemplo, daquela reação, do sulfato de cobre com o zinco, notem que, se eu observar a reatividade, eu vejo que o zinco, da substância simples, o metal, ele está aqui, ele é mais reativo do que o cobre, que é o metal que está na substância composta. Olha o cobre aqui. Então, se o zinco, se esse metal for mais reativo do que o metal da substância simples, o deslocamento ocorre. Agora, se ele for menos reativo, na substância simples, esse metal, a reação não vai ocorrer. Tudo bem, pessoal? Sim, Tudo professor. Tudo bem. Muito bem. E se eu fizesse uma reação como essa? Olha, eu vou pegar chumbo, Pb, metálico, chumbo sólido, pedaço de chumbo. E vou colocá-lo numa solução que vai conter lá, vamos dizer aqui, cloreto de sódio, NaCl. Pergunto para vocês, vai acontecer essa reação? Sim ou não? Não. Acho que não. Por quê? Porque o sódio é mais reativo do que o chumbo. Perfeito. O sódio é mais reativo do que o chumbo. O chumbo não consegue deslocar o sódio do cloreto de sódio. O sódio está aqui, ó, Na. Muito mais reativo do que o chumbo. Está para cá, ó. Concorda, pessoal? Sim. Então a reação não ocorre. Agora, se eu colocasse um sal que tenha chumbo, se eu fizesse um processo aqui diferente, digamos que eu fizesse um sódio metálico, não, mas se eu colocasse aqui um alumínio, um pedaço de alumínio metálico, e aí eu coloco esse alumínio lá num sal que tenha chumbo. Então, PbCl2. Cloreto de chumbo 2. A reação ocorre ou não ocorre? Ocorre. Agora ocorre. Vocês perceberam, então? Professor, então só tem reação.
só tem reação quando se repete um dos... Não entendi. Só tem reação química. Só tem reação química quando se repete uma das letras, por exemplo? Não. Não é quando repete uma das letras. A reação vai acontecer se o metal for mais reativo do que o outro metal que está na substância composta. Então, Ok. voltando aqui Se no for nosso... idêntico. Não, se eles forem os mesmos, se você pegar um metal de substância simples e pôr para reagir com uma substância composta que tem o mesmo metal, a reação não vai acontecer. Um desloca o outro porque eles têm a mesma reatividade, né? Então, uma outra situação, e se eu pegar lá um pedaço de cobre metálico, fio de cobre, e aí eu preparo lá uma solução de cloreto de magnésio, que é o nosso sal amargo, né? Cloreto de magnésio, MgCl2. Essa reação ocorre, pessoal? Não. Não. Ela não ocorre. Ela não vai ocorrer. Por que não vai ocorrer? Porque o cobre teria que deslocar o magnésio, entrar no lugar do magnésio. Mas o cobre é menos reativo do que o magnésio. Ele não tem condições de deslocar o magnésio. Então, a reação não ocorre. Percebam que nós estamos confrontando metal com metal na reatividade. Tem o metal da substância simples e ele está sendo confrontado para reagir com o metal que está na substância composta. Tranquilo? Tranquilo. Agora, eu tenho uma outra situação que pode ocorrer, né? A outra situação que pode ocorrer é quando eu tenho o confronto entre não metal com não metal. Então, vejam, na minha equação genérica aqui, o A é um não metal, uma substância formada por não metal. E na substância composta, eu tenho esse C, que também é um não metal. Eu tenho que comparar a reatividade entre os dois não metais, para saber se a reação ocorre ou não. Então, vejam que para os não metais, eu também tenho uma fila de reatividade. Como que é a fila de reatividade para os não metais? Então, o mais reativo é o flúor, depois o oxigênio, depois o cloro, depois o bromo, depois o iodo e, por fim, o enxofre. Essa é a reatividade dos não metais. Então, por exemplo, se você tem uma situação como essa, eu vou pegar aqui gás oxigênio, O2, e vou borbulhar esse gás oxigênio numa solução que contenha cloreto de sódio, NaCl. Pergunto para vocês, vai ocorrer reação? Sim. E aí, pessoal? A reação ocorre por quê? Porque o oxigênio é mais reativo do que o cloro. Isso. Então, o oxigênio, mais reativo do que o cloro, ele vai deslocar esse cloro. O cloro vai sair na forma de substância simples, é o gás cloro, Cl2. E o oxigênio vai se combinar com sódio, Na2O. E claro, para o seu balanceamento, você tem 2 sódios aqui, 2 cloros, você vem aqui na frente e coloca um 2 e ajusta para o seu cloreto e para o sódio. Tem um oxigênio só, então você pode colocar mais um 2 aqui na frente. Aí você passa aqui para 4. Opa, deixa eu apagar aqui. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu falar, viu? Deixa eu escrever lá de novo aqui. É complicado, professor. Então, aqui eu tinha o oxigênio, O2.
E aí nós vimos que se reagir com o cloreto de sódio, NaCl, o deslocamento ocorre, o oxigênio é mais reativo, então vai sair Cl2. E eu vou formar lá o nosso óxido, né? De sódio NaO. E aqui eu vou ter 2 na fórmula. Aí nós ajustamos aqui, né? 2. Aqui passou para 4 no balanceamento. Aqui ficou 2. E a equação ficou balanceada. Então eu tenho 2 oxigênios. Deixa eu marcar aqui. 2 oxigênios nos reagentes. Aqui eu tenho 2 vezes esse oxigênio. 2 oxigênios no produto. Eu tenho aqui 4 cloros nos reagentes. E eu tenho 2 vezes 2, 4 cloro nos produtos. Tenho 4 sódios nos reagentes. E aqui 2 vezes 2, 4 sódios nos produtos. A equação, então, está balanceada. Ok, galera? Ok. Ok. Muito Sim, bem. professor. Muito bem. Reações de dupla troca. Agora, quando é que eu vou ter uma reação de dupla troca acontecendo? Aí eu tenho, como reagentes, 2 substâncias compostas. Tenho 2 substâncias compostas interagindo. Então, ele mostra aqui um experimento, né, que foi feito, e esse experimento ele envolve o quê? Bom, você vai pegar, para esse experimento, cloreto de amônio, é um sal, né, cloreto de amônio, de concentração meio mol por litro, que só aprender o que é essa concentração ainda. Hidróxido de sódio, também, uma solução, né, dissolvida em água. A água destilada, fenolftaleína, que é o indicador ácido-base, um tubinho em vidro, né, um tubo em U de vidro, rolhas de vedação, balão volumétrico, Erlenmeyer. Então, o que vai fazer, né? Coloca a água destilada, algumas gotas de fenolftaleína no Erlenmeyer, coloca cloreto, né, de amônio no balão volumétrico e depois adiciona solução de hidróxido de sódio. Então, ela é feito nessa montagem aqui, né? Você tem aqui um balão volumétrico, tem o Erlenmeyer, você faz uma conexão entre essas vidrarias com o tubo de vidro em U, um rolha, né? E aí, quando você faz a dissolução do cloreto de amônio e do hidróxido de sódio, depois de um certo tempo, começa a ter uma evidência de uma reação química. Então, o que vai acontecer, né? Há uma reação entre o cloreto de amônio e o hidróxido de sódio. O cloreto de amônio, então, na presença de água, vai liberar alguns íons, né? E o hidróxido de amônio, a mesma coisa. Quando eu tenho, então, a passagem da amônia, que é liberada de um tubo para o outro, é um gás, né? Que vai passar pelo caninho ali, esse gás vai interagir com a solução e a reação química vai produzir, né, um sólido, um precipitado, né? Vai dar para o seu ver um precipitado e, claro, vai mudar também a coloração lá do nosso tubo, onde eu tenho lá o hidróxido de amônio se formando, porque é uma base que está se formando e as bases, né, mudam a cor da fenolftaleína de incolor para uma cor avermelhada. De maneira geral, então, pessoal, na reação de dupla troca, eu tenho 2 substâncias compostas reagindo entre si. E é dupla troca porque é como se o cátion e o ânion de cada uma das substâncias compostas trocassem entre si. Então, vejam aqui a representação que é feita. Deixa eu descer um pouquinho para ficar melhor. Vejam que eu tenho uma substância composta AB e uma substância composta CD. O que vai acontecer, então? O cátion de uma vai se ligar ao ânion da outra e vai formar uma nova substância composta AD. E o cátion da outra vai se ligar ao ânion e vai formar uma nova substância composta CB.
Perceba, então, que houve uma dupla troca. O cátion de uma vai se ligar ao ânion da outra. E o cátion da outra vai se ligar ao ânion da substância anterior. As reações de neutralização, que nós já vimos lá de um ácido com uma base, são um exemplo clássico, né, de uma reação de dupla troca. Observem aqui. Eu tenho HCl, é um ácido. NaOH, é uma base. Ácido clorídrico e hidróxido de sódio. Percebam que o cátion do ácido, que é o H+, vai procurar o ânion da base, que é o OH-, para formar H2O. E vejam que o cátion, né, Na, da base, vai se combinar com o ânion do ácido, formando, então, NaCl. Houve uma dupla troca aqui, perceberam, pessoal? Oi, galera. Sim, professor, percebendo. Tranquilo até aqui? É, tá tranquilo. Tranquilo, professor. Por enquanto, sim. Deixa eu ir adiante. Tem umas condições para que as reações de dupla troca aconteçam. Assim como as reações de deslocamento, eu levo em consideração a reatividade dos metais, dos não metais, tá? Nas reações de dupla troca, para que elas ocorram, eu preciso de uma série de condições. Que condições são essas? Quando que vai acontecer reação de dupla troca? Se eu partir de reagentes que formem produtos com substâncias que sejam menos solúveis em água. Vai ter uma outra condição também, que eu vou formar uma substância com produto de reação mais fraca, ou seja, uma substância que está menos ionizado, menos dissociado. E a outra condição é quando eu formo um produto que será mais volátil, ou seja, gás, que tem a possibilidade de formação de gás. Então, são 3 condições que eu vou discutir com vocês na próxima aula, para que as reações de dupla troca aconteçam. Primeiro, formar produto menos solúvel, ou seja, precipitado, formar um pó, formar um sólido. Segunda situação, formar um produto mais fraco, que fique menos dissolvido, menos ionizado ou menos dissociado. E a última, formação de produto mais volátil, ou seja, que vaporize, que forme gás. Tudo bem, pessoal? Tudo. Na próxima aula eu volto nesse assunto e a gente vai ver cada uma dessas condições com mais detalhes para que as reações de dupla troca aconteçam. Beleza, galera? Beleza. Tempinho, então, para vocês tomarem um cafezinho, uma aguinha. Um abração para todos. Fiquem com Deus, se Vou cuidem. ajeitar Até minha o coluna, nosso porque eu tô todo próximo torto aqui na episódio. mesa. Olha aí, Até o cuidado. próximo episódio. Até, professor. Até mais, pessoal. Um abração. Abraço. Tchau, professor. Abraço. Tchau, tchau. Tem um ótimo Até mais. resto de Abração. Bom dia para você.